Bem-vindo, amigos, a mais uma jornada pelos relatos fascinantes da história bíblica. Hoje, mergulharemos nas intricadas narrativas do livro de 2 Samuel, desvendando a trajetória dramática e trágica de Absalão, filho do ilustre rei Davi. Este relato, que se desenrola a partir do capítulo 13, é uma saga de vingança, conspiração e, acima de tudo, lições profundas sobre as consequências de nossas escolhas. Preparem-se para explorar as reviravoltas que marcaram a vida de Absalão e entender como suas ações ecoam através dos tempos, ensinando-nos sobre os caminhos tortuosos da vingança e da rebelião. Vamos agora adentrar no intrigante universo da história de Absalão, filho do rei Davi. Mas antes, não esqueça de nos ajudar. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações para apoiar nosso trabalho e receber a notificação de nossos novos vídeos. A história de Absalão está escrita no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Absalão era filho do rei Davi, como a Arca, a filha de Talmai, rei de Gesur. Ele teve 3 filhos e uma filha. O nome de sua filha era Tamar. Provavelmente em homenagem à sua irmã, que também se chamava Tamar, alguns eventos trágicos marcaram a vida de Absalão. O primeiro deles foi sua vingança, que ocasionou a morte de seu meio-irmão Amnon. Absalão estava profundamente amargurado e tramou vingança contra Amnon, pois ele havia violentado sua irmã Tamar. Havia guardado este sentimento de vingança por 2 anos, até que em um banquete que ele havia organizado para os filhos do rei, ordenou que matassem Amnon. Após este acontecimento, Absalão fugiu para Gesur, a terra de seu avô materno, e ficou lá durante 3 anos. O rei Davi ficou profundamente abalado com a morte de seu filho, o menor, mas após 3 anos da fuga de Absalão, por intermédio de Joabe, o rei permitiu então que Absalão retornasse para Jerusalém. Embora Davi tivesse autorizado o retorno de Absalão, durante 2 anos Davi não recebeu e não falou com Absalão. Inconformado com a atitude do rei, Absalão pediu então ajuda a Joabe para que intercedesse por ele diante do rei e pedisse que o rei o recebesse. Após a insistência de Absalão, Joabe foi falar com o rei, que após ouvi-lo, mandou chamar Absalão. E finalmente pai e filho se reconciliaram. Porém, após a reconciliação, Absalão começou uma conspiração contra seu pai. Em 2 Samuel 15, diz que algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei Davi, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e a qual tribo de Israel pertencia. Absalão dizia que a causa daquela pessoa era justa e legítima, lamentando que o rei não tinha ninguém para ouvi-la. Dizia ainda que seria bom se ele pudesse ser juiz, pois todos lhe apresentariam suas questões legais e ele lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia, ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Ele fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça, e desse modo, Absalão ia conquistando o coração de todos em Israel. Após 4 anos, Absalão disse ao rei para deixá-lo ir a Hebrom para cumprir um voto que havia feito a Deus. O rei então permitiu que ele fosse cumprir seu voto, mas na verdade, Absalão estava tramando um plano para tomar o trono de seu pai. Ele foi a Hebrom e, enquanto estava lá, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel, dizendo que assim que ouvissem as trombetas, deveriam dizer que Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas más intenções. Enquanto oferecia sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, e em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou força. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi, dizendo que todo Israel havia se unido a Absalão e que todos deveriam fugir de imediato, ou seria tarde demais. Ouvindo isso, o rei e toda a sua família partiram imediatamente, deixando para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. Enquanto o rei fugia, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém. Absalão então se voltou para Aitofel e perguntou o que ele deveria fazer. Aitofel respondeu: "Tem relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Assim, todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação.
Isso encorajará os que estão ao seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Este acontecimento era o cumprimento de uma das profecias que Natã havia declarado a Davi pelo seu pecado com Batseba. A profecia dizia que da sua própria família surgiria seu castigo, e que as suas mulheres seriam dadas a outro homem, e ele se deitaria com elas diante de todo Israel. Aitofel também pediu permissão de Absalão para escolher 12.000 homens, e sair em perseguição para matar o rei Davi e trazer seu exército para Absalão. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Absalão, porém, quis ouvir também o conselho de Husai, leal amigo do rei Davi. Quando Husai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito e perguntou a ele qual era a sua opinião, se deveriam seguir o conselho de Aitofel. Husai, porém, deu outro conselho a Absalão. Recomendou que reunisse todo o exército de Israel, tão numeroso quanto a areia da praia. Disse também que Absalão fosse à frente das tropas, e assim encontrariam e destruiriam Davi e seus homens. Absalão e todos os homens de Israel acharam o conselho de Husai mais sensato do que o de Aitofel. Isso aconteceu porque Deus havia decidido frustrar os sensatos conselhos de Aitofel. Então, seguindo o conselho de Husai, saíram para o campo, e a batalha começou no bosque de Efraim. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pois seus negócios estavam em ordem, e se enforcou. Assim morreu Aitofel, e foi sepultado no túmulo da família. Husai, porém, enviou recado a Davi, dizendo qual seria o plano de seu filho Absalão. Dessa forma, Davi e seus homens não foram pegos de surpresa por Absalão. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi e houve grande matança naquele dia. 20.000 homens perderam a vida. Aconselhados por seus homens, Davi não havia participado da batalha, pois eles disseram que o rei era muito valioso e não podia correr o risco de morrer. Davi ouviu os conselhos de seus homens, porém, deu ordem a seus comandantes Joabe, Abisai e Itai para tratarem seu filho Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem para seus comandantes. Durante a batalha, Absalão se deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe que havia visto Absalão pendurado em uma árvore. Joabe então questionou o soldado o porquê ele não havia matado Absalão, e disse que se o tivesse feito, ele seria recompensado. O soldado, porém, respondeu que não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata, pois todos haviam ouvido o rei dizer para seus comandantes para não fazerem mal a Absalão. Joabe, então, desobedecendo às ordens de Davi, pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo e pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens esconderam de Joabe, cercaram Absalão e o mataram. Então, Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. Todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando o rei soube da morte de seu filho, ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro, lamentando a morte de seu filho e dizendo que gostaria de ter morrido em seu lugar. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, e envergonhados, o rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar e lamentar. Então, Joabe foi até o quarto do rei, o repreendeu pelo seu comportamento e disse que os soldados haviam salvado a vida do rei e de sua família. A lamentação do rei fazia com que eles ficassem envergonhados, pensando que para o rei seria melhor que os soldados estivessem mortos e Absalão sobrevivido. Depois dessas palavras de Joabe, o rei saiu de seu quarto e se sentou à entrada da cidade. Quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Davi então retornou para o seu palácio em Jerusalém, e este foi o trágico fim de Absalão, filho do rei Davi.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você apreciou o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.